pregador desta noite é um amigo meu, pessoal, meu colega de Comissão Nacional de Evangelização, juntamente com o presbítero Daniel Sacramento, reverendo Jonas Zulski. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana de Limeira, em Limeira, São Paulo, já há muito tempo, e é um homem que Deus tem usado para edificar a igreja, para ampliar as fronteiras do Evangelho, com ministérios preciosos. Muita experiência, muita história para contar e com uma palavra profética muito importante. E é com muita alegria que lhe passo a palavra e é com temor diante de Deus que aguardo da sua boca o alimento que vem do céu. Você que está aí assentado, você que acompanha pela internet, se você colocar o seu coração na mão de Deus, abrir a sua mente para receber a palavra, certamente Deus falará com você também. Preguei 2 vezes ali embaixo e pediram que hoje eu viesse para aqui, para que as pessoas que estão na galeria pudessem pelo menos me enxergar um pouco. Foi bom que, vendo cada um de vocês, posso cobrar se alguém estiver conversando. Agradeço ao conselho desta igreja pelo convite e na pessoa do reverendo Itamar, meu colega, deixo aqui um abraço à igreja, da igreja que pastoreia há 15 anos, Igreja Presbiteriana de Limeira, em São Paulo. Temos ali quase 1.600 membros hoje, uma igreja realmente crescente e com ministérios abençoadores. Falei sobre ministério de capelania, de velório, e hoje eu pretendo não falar nada sobre esse assunto. Texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses, capítulo 1. Quero ler, os irmãos podem acompanhar esta leitura. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo
para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por este momento tão precioso de culto ao Senhor. Te louvamos pelos irmãos que vêm aqui nesta noite. Te louvamos pela vida e pela história desta igreja. E pedimos que tu continues falando ao nosso coração neste momento pela tua bendita palavra. Ó Deus, dá-nos graça de nos alimentarmos deste livro bendito. Que teu Espírito tenha completa liberdade para trabalhar cada coração que vem aqui nesta noite. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Quero repetir, meus irmãos, uma expressão. E com esta expressão lanço o tema desta noite. Vale a pena comemorar. Vale a pena viver a vida diante de Deus. Vale a pena comemorar a vida e a história de uma igreja. Vale a pena levantar diante de Deus pleitos de gratidão e poder dizer: muito obrigado, Deus, pela história que o Senhor escreve, pelas vidas prostradas, pelo Calvário que modifica a nossa vida. Vale a pena comemorar. Gostaria, meus irmãos, que juntos trabalhássemos nesta noite esse tema: gratidão pela vida e pela história da Igreja Presbiteriana da Bahia. E que pudéssemos dizer, em consonância e poesia: bendito seja o ano, bendito seja o mês, bendita seja a hora, bendito seja o momento, o instante, o segundo, em que pés formosos pisaram neste solo, vivendo a graça bendita de Deus, para aqui plantar uma igreja sólida que se estabeleceu e durará até a volta de Jesus. Você gosta de comemorar datas? Eu quero desafiar a cada um de nós hoje, meus irmãos, olharmos para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos aniversários, para as pessoas que estão nos cercando, e realmente podemos dizer: vale a pena comemorar diante de Deus as datas, a vida, enfim, vivermos numa vida de vibração diante do Senhor. Jim e Délio, um casal, iam completar 10 anos de casamento. E como eles queriam agradar um ao outro naquele dia, dando presentes. Só que Délia não trabalhava e Jim estava desempregado, vivendo um momento muito difícil na sua vida. Mas os dois começaram, diante de Deus, como cristãos, a dizer: Deus, gostaríamos de presentear aqui o meu esposo, assim dizia Délia. Eu queria dar um presente para ele. E a historinha diz que a coisa mais bonita e preciosa, depois do corpo formoso que Délia tinha, era um cabelo de quase 1 metro de tamanho, bonito, muito bonito, que era cuidado com muito carinho, penteado pelo marido algumas vezes, coisa que algumas mulheres nunca souberam o que significa marido pentear o seu cabelo. O marido gostava de fazer isso.
O Jim, por sua vez, empobrecido, ia atrás de empregos, e a coisa mais preciosa que ele tinha nas mãos era um relógio de ouro deixado pelo seu bisavô, para o avô, para o pai e para ele. E os dois, no recanto do coração, começavam a pensar: como é que eu posso presentear a quem eu tanto amo? Délia saiu antes do almoço, o marido não viria em casa. Ela entrou no cabeleireiro e cortou 1 metro do seu cabelo para comprar um presente para o seu marido. E ela tinha pensado: vou comprar uma argola bem bonita para ele colocar no relógio. Ele gostava demais daquele relógio e poder pendurá-lo. Enquanto isso, Jim passava numa loja e dizia: eu quero presentear minha esposa, o que eu posso dar para ela? E ele tinha visto 2 pendentes bonitos para colocar no cabelo, e seriam enfeites belíssimos para aquele cabelo tão bonito e grande. Ele vendeu o relógio e comprou os pendentes. Ela cortou o cabelo e comprou a pulseira para colocar no relógio. De tarde, 18 horas, quando ele chegaria em casa, ele vem com o buquê nas mãos, vem com a poesia no coração, vem com disposição de alma para dizer para a esposa: compensa comemorar essa data. E trazendo os pendentes. Qual não foi a surpresa? Quando ela abre a porta e o marido a vê, né? Vou usar uma expressão popular, né? Suruquinha, cabelo curto. Mas ele entrega a si mesmo o presente nas mãos, abraçando-a de uma forma muito apaixonada. E ela entrega o presente. Os dois se assentam, trocam palavras de amor e começam a abrir o presente. E quando ela abre o presente, o marido já tinha percebido. Ela tem 2 pendentes na mão para colocar no cabelo, mas já não há um cabelo para receber aqueles pendentes. Quando ele abre o seu presente, aquela argola bonita para colocar no relógio, mas já não há mais relógio para receber aquela argola. Naquele momento, se emocionam e aparece uma palavra, e uma palavra poética e bonita. E a esposa vai dizer: eu sabia que você gostava muito do seu relógio, e eu queria presentear você para valorizar muito aquilo que você mais gosta, em termos de utensílios. Por isso eu cortei o meu cabelo. E o marido da mesma forma responde: da venda do seu relógio. Naquele momento eles se abraçam e vão dizer um para o outro: não temos mais relógio, não temos mais cabelo, pelo menos temporariamente. E a expressão que aparece ali é uma expressão que precisa, meus irmãos, contagiar cada vez mais a igreja do Senhor. Mas eles vão dizer ali: nós temos um ao outro. Eu tenho você. O que é que nós estamos fazendo aqui como igreja? O que nós somos nesta noite, meus irmãos, a não ser noiva do Cordeiro? Nós temos o Senhor. Nós temos o Rei dos Reis sobre a nossa vida. Nós temos aquele que vazou a vida, deu a sua vida, para que nós pudéssemos, como igreja, responder afirmativamente à certeza da herança eterna que receberemos. E nesta noite de culto, de comemoração,
quando caminharemos sobre o tema gratidão pela vida e pela história de uma igreja. Eu levanto diante de Deus esse texto tão conhecido, a igreja de Tessalônica, uma igreja com tantos predicados, uma igreja vibrante, uma igreja fervorosa, uma igreja que nasce, meus irmãos, a impactar toda aquela região, porque aqueles que transtornaram o mundo chegaram até ali, modificam e tratam a vida e levam o povo realmente a viver a conversão verdadeira diante de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele vibra com a vida desta igreja. E eu quero destacar aqui 3 coisas nesta noite e cobrar para que alguns irmãos decorem. Uma das coisas boas, meus irmãos, é nós ouvirmos certos sermões e tentarmos decorar alguma coisa do texto. E aqui o texto é bem fácil. E a primeira coisa que eu destaco aqui, qual que é a vida desta igreja, ou a vitalidade desta igreja? 3 coisas eu quero destacar. Primeira coisa, aparece de uma forma bem clara no texto. Esta igreja é uma igreja operosa em fé. Repete porque eu quero que você decore. Qual a vitalidade desta igreja? Passa por 3 coisas. Esta igreja é uma igreja operosa em fé. Há uma visibilidade de vida. Há uma fé que transpõe, meus irmãos, as paredes da comunidade. Há uma fé, meus irmãos, que brotou no coração, mas é uma crescente diante de Deus. Há uma fé que é conhecida dentro da igreja, mas é uma fé conhecida para fora. É uma fé que se estabelece, meus irmãos, pela vida do Cordeiro e não teme as vicissitudes e as adversidades. É uma fé que pode ser provada, é uma fé que pode ser requerida, é uma fé que brotou no coração e é uma crescente. É uma fé que olha o autor e consumador da fé e com certeza absoluta corre a carreira que Deus nos dá para viver, enfim, diante dele, na presença dele. Uma igreja operosa em fé. É uma igreja que mostra para a sociedade, meus irmãos, a libertação que Deus produziu, a libertação dos ídolos que simplesmente colocou para fora da vida aquilo, meus irmãos, que escravizava, e a vida do Filho libertando e trazendo vida de serviço, vida de retidão, vida de grandeza, vida de beleza diante de Deus. A igreja de Tessalônica vive uma vida em operosidade de fé, uma fé que vence a incredulidade. Uma fé, meus irmãos, que coloca para fora as dúvidas, as incertezas do coração. Uma fé que brota, meus irmãos, para dizer a cada pessoa: temos um Deus que cremos. Temos Jesus como Senhor e Salvador. Temos o Espírito Santo agindo na nossa vida. Temos alguém que mudou completamente o nosso coração. Enfim, a nossa vida hoje caminha claramente na certeza da salvação que recebemos em Jesus. A vida da igreja de Tessalônica passa por uma operosidade de fé, ou uma fé operosa. Uma fé que vence as tempestades. Uma fé capaz de andar realmente sobre as águas em meio a vicissitudes e tribulações. Uma fé capaz de enfrentar todos os resquícios e problemas advindos de perseguições. Uma fé, meus irmãos, capaz de durar e dizer claramente que aquele que começou boa obra em nós e vai terminá-la para a glória dele. Uma fé, meus irmãos, que pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas também, a igreja de Tessalônica vive uma vida de abnegação em amor. Eles conhecem e sabem exatamente o que significa amar. Amar a Deus, amar as pessoas, amar os iguais, amar os diferentes, amar os de dentro, amar os de fora, amar aqueles que pensam como a gente, amar aqueles que pensam diferente. Uma igreja, meus irmãos, que se mostra extravasada em amor. Uma igreja que é capaz de amar, meus irmãos, as pessoas e buscá-las para o redil e para o reino do Senhor. E nessa abnegação em amor, meus irmãos, é uma igreja que sabe acolher. É uma igreja, meus irmãos, que sabe receber pessoas. Porque na acolhida abraçam o apóstolo Paulo. Na acolhida abraçam os outros que ajudavam o apóstolo. Na acolhida abraçam aqueles que se convertem e vêm, meus irmãos, pela igreja, pela cruz do Calvário, enfim, pelo amor que eles enxergam e pela glória que se manifesta na vida dessas pessoas. Uma igreja, meus irmãos, abnegada em amor.
Uma igreja capaz de levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei do Senhor. Uma igreja, meus irmãos, capaz de demonstrar que nós somos irmãos, somos uma comunidade, somos acolhedores, estamos juntos, nos compreendemos, podemos nos amar, podemos conviver com a realidade de termos questões diferentes, mas queremos ficar juntos, queremos perseverar na doutrina, queremos partir juntos o pão, queremos viver no temor do Senhor, queremos permitir que a graça de Deus domine sobre a nossa vida todo dia. Todo dia, uma igreja completamente abnegada em amor. Mas também, essa igreja, demonstrando qual a vida que passa por ela, é uma igreja firme na esperança. Eu gosto muito dessa palavra. Você é uma pessoa firme? Firme. Você tem firmeza das suas convicções? Você vive com solidez a doutrina da fé e aquilo que realmente Deus tem colocado no seu coração? Você vive com firmeza nos poros e na vida a realidade de que a sua vida está em Cristo? A firmeza da esperança, meus irmãos, da igreja de Tessalônica, passa pela certeza de que Jesus foi e vai voltar para buscar a igreja. A certeza que eles tinham da volta de Jesus incomoda tanto essa igreja que eles começam a tomar até atitudes que depois Paulo tem que corrigi-los, porque eles começam a vender as propriedades, se desprenderem de todas as coisas, a vincularem a vida deles, meus irmãos, nessa espera bendita da volta de Jesus. Deus, nesta noite, quando comemoramos a vida e a história e o aniversário desta igreja, Deus nos cobra, meus irmãos, vivermos esta firmeza de esperança, vivermos, meus irmãos, realmente uma vida não apenas encantados com a glória de Deus, com a beleza do Evangelho, com aquilo que Deus faz com a nossa vida e pela nossa vida, mas permitirmos que Deus use, meus irmãos, a igreja como um trunfo precioso e bendito para continuar trazendo vidas para o redil do Senhor, para continuarmos, meus irmãos, sendo referenciais de ética, de verdade, continuarmos sendo, meus irmãos, aqueles que têm sede de justiça, continuarmos sendo, meus irmãos, aquelas pessoas que têm coragem de dizer de forma aberta em quem cremos, em quem aguardamos e em quem estamos confiados continuamente, apesar de tantas lutas e dissabores que às vezes enfrentamos. Uma igreja firme na esperança. Vamos repetir para decorar. Qual a vida dessa igreja? A igreja de Tessalônica, meus irmãos, vive e tem uma fé operosa, tem um amor abnegado e tem uma firmeza de esperança. 138 anos de história. Não são 138 dias. Não são 138 horas. Não são 138 segundos. Meus irmãos, nesta noite, quando levantamos diante de Deus culto de gratidão, quando reconhecemos a grandeza e a beleza de Deus sobre as nossas vidas, quando diante de Deus estamos dizendo, muito obrigado, Deus, pela Igreja Presbiteriana da Bahia, pelas igrejas que foram plantadas por ela. Muito obrigado, Deus, pelos pés benditos que anunciaram o Evangelho aqui nos séculos passados. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que foram trazidas pelo poder do Teu amor e foram realmente conquistadas pela grandeza e pelo poder da cruz do Calvário, sendo transformadas, participantes, fazendo parte do redil do Senhor, fazendo parte da história da igreja, fazendo parte, meus irmãos, de famílias da fé, que vazam anos e anos e séculos diante de Deus, dizendo claramente, nós cremos, nós aguardamos a vinda bendita de Jesus. Nós não podemos ser uma igreja, meus irmãos, aquém da realidade, de vivermos a firme esperança e a convicção de que nós seremos igreja até Jesus voltar. Nós seremos igreja preparada, nós seremos igreja que ama, nós seremos igreja que demonstra a nossa fé, nós seremos igreja, meus irmãos, onde nós nos entendemos em consonância e seremos testemunhos para fora. Deus nos adverte nesta noite como igreja que comemora data e história, a sermos uma igreja, meus irmãos, que continua tendo como vitalidade uma fé operosa, um amor abnegado e uma firmeza de esperança. Mas também, hoje não tem água.
Tem. Água do coco. Quais são as raízes da igreja de Tessalônica? Meus irmãos, a igreja de Tessalônica recebe do apóstolo Paulo essa bendita palavra, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. As raízes da igreja de Tessalônica passam pela vida de um Deus soberano, de um Deus providente, de um Deus justo, de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. As raízes da igreja de Tessalônica passam por um evangelho de poder que é pregado, não um evangelho para agradar a homens, não um evangelho circunstancial, meus irmãos, marcado por invencionices humanas para agradar o coração, para bajular a vida, para simplesmente tratar a alegria, meus irmãos, e não trata a eternidade no coração. Mas uma igreja, meus irmãos, que demonstra que recebeu este evangelho de poder, não como formas de bajulações a enganar o coração do ser humano, não ganâncias, meus irmãos, levantadas e interpostas para simplesmente colocar o homem como uma cabeça, meus irmãos, a brigar com Deus e ter simplesmente autonomia e autoridade como Deus. A igreja de Tessalônica, ela simplesmente reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a providência de Deus, o poder de Deus que atuou, meus irmãos, de forma poderosa, a encher o coração desta igreja com autoridade espiritual, um evangelho de poder. São palavras de Deus e não palavras de homens. Uma igreja, meus irmãos, que se alicerça em convicções e em procedimentos belíssimos, meus irmãos, que leva esta igreja a ter uma autonomia de vida muito séria diante do Senhor. Uma igreja que se solidifica de tal forma que os ventos e as tempestades e as escuridões tremendas das tribulações que caem sobre a região de Tessalônica não abalam a fé e a vida da igreja. É uma igreja que persevera na doutrina, é uma igreja que guarda, meus irmãos, no coração o amor que eles têm para com o Senhor. Então é uma igreja que, apesar das tribulações e perseguições, é uma igreja que gera e tem alegria, é uma igreja que demonstra, meus irmãos, um caráter bendito de compromisso com o Senhor. Uma igreja, meus irmãos, que vive uma fé, mas não é uma fé com ventos de doutrina, não é uma fé extemporânea, não é uma fé, meus irmãos, de simplesmente solidez de uma cebolinha. É uma fé, meus irmãos, de carvalho, é uma fé sólida, meus irmãos, de vidas que são chacoalhadas pelas tribulações, mas perseveram, simplesmente porque foram enraizadas completamente pela doutrina e pela cruz do Calvário. A igreja, meus irmãos, de Tessalônica demonstra uma coisa bonita. Eles estão unidos diante de Deus. Eles estão, meus irmãos, querendo que realmente Deus continue usando-os para a glória dele. Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, temos vários pastores aqui. Tem muita gente que não gosta da expressão doutrina, doutrinação. Tem pessoas que não gostam muito das expressões igreja reformada. É interessante, quando nós analisamos todos os movimentos que já vivemos em tempos passados, quando em vertentes, meus irmãos, das obras missionárias de séculos anteriores, onde a igreja foi se espalhando, meus irmãos, de uma forma fervorosa, mas algumas coisas começaram a acontecer, e quantas regiões, meus irmãos, perderam a força doutrinária. Quantas regiões, meus irmãos, começaram simplesmente a permitir que algumas subjetividades, algumas questões, meus irmãos, que nada fazem e não fazem parte da vida da igreja, começassem a penetrar. Infelizmente, nós temos que tomar cuidado hoje, para que o secularismo não chegue e domine a igreja. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para que nós não nos tornemos materialistas. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para simplesmente não atropelarmos a agenda da nossa vida e vivermos de tal forma, meus irmãos, que nós nos tornamos deuses de nós mesmos, a gastar todo o nosso tempo, toda a nossa energia com as nossas próprias coisas, com as nossas próprias corridas. É impressionante, meus irmãos, como temos que continuar valorizando a doutrina sã que nós recebemos, porque muitos de nós, meus irmãos, somos hoje confrontados e até tentados em termos simplesmente uma fé
senão racional. Mas uma fé, meus irmãos, onde nós nos tornamos assentadores de banco, onde nós nos tornamos, meus irmãos, numerologia dentro de um contexto de igreja, onde nós nos tornamos, meus irmãos, pessoas que para o lazer e para a vida, enfim, nos distraímos, encontramos tantas coisas que podem nos divertir. E é importante a gente dizer nesta noite histórica, igreja, meus irmãos, jamais pode se tornar um lugar onde vamos querer divertir o nosso coração. A igreja não pode se tornar, meus irmãos, um lugar de show, onde simplesmente vamos levantar algumas tratativas e vamos tentar, meus irmãos, ser processos imitativos de circos de Soleil. Nós não temos, meus irmãos, condições de nunca competir, meus irmãos, com o mundo em termos de trazer entretenimentos. E nós não queremos. A gente vem à igreja, meus irmãos, por causa de Deus. A gente vem à igreja por causa do meu irmão. A gente vem à igreja, meus irmãos, como compromisso do lugar onde Deus coloca como lugar de adoração, como locatário de vida, como comunhão dos santos, como lugar que nos abriga, porque a igreja somos nós, onde nós estivermos. Mas por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, meus irmãos, para dizer diante de Deus que em comunidade prestamos culto a Deus, em comunidade honramos ao Senhor, em comunidade dizemos nesta noite que o Senhor é digno de honra, de louvor e de adoração. Diante de Deus estamos dizendo que agradecemos a Ele pela história que Ele tem escrito neste chão, nesta terra de Deus. E eu queria contar uma historinha. Pastor Itamar, então, conta a historinha também, não só para saber. Conta também. Dizem que essa historinha é verdadeira, para quem acredita em historinha. A história do cavalo que estava adoecido e do porco que ele era protestante. O cavalo adoecido, caído. Pode guardar, pode contar que não é minha, eu vi. E esse cavalo não estava tendo forças para levantar. E o porco se interessou por ele. Não combinam muito, eles são de raças bem diferentes, distintas. Um vivia em estábulos, é bem montado, e o porco gosta de viver na lama, mas esse porco aqui era diferente. E ele gastava um tempo para ir lá tentar animar o cavalinho. Ficava do lado do cavalinho dizendo, levanta cavalinho, levanta cavalinho. E o cavalinho dizia, eu estou com as minhas pernas travadas, eu não consigo mais andar. E passava um dia, passava dois, e todo dia o porquinho ia ali e dizia, levanta cavalinho, levanta cavalinho, levanta cavalinho. E a história diz que o porquinho, num certo dia, ouviu a conversa do fazendeiro com o veterinário, e o veterinário frequentava ali a fazenda para olhar aquele cavalinho. E o veterinário disse, olha, se esse cavalinho não levantar até amanhã eu trago uma injeção para sacrificá-lo. A historinha diz que o porquinho correu para dentro daquele estábulo e ficou ali no ouvido do cavalinho. Levanta, cavalinho, porque já marcaram a data da tua morte. Levanta, cavalinho, porque amanhã o patrão vai te sacrificar, cavalinho. Levanta, cavalinho. Síntese da história. O carro do veterinário já chegava e o cavalinho ainda no chão. E o porquinho vibrando ali, gritando no ouvido dele, levanta, cavalinho. A historinha diz que o cavalo foi tentando, fazendo força para lá e para cá, e de repente ele estava de pé, nas suas quatro patas. Quando abriram assim a porta do estábulo, o cavalo estava de pé. O fazendeiro ficou muito feliz. E ele grita de alegria dizendo, que bom que o cavalinho está de pé, amanhã tem festa, vamos marcar o porco. Fala a verdade, gente. Nós temos, às vezes, dificuldades de levantar algumas pessoas na igreja. Esqueça agora os animais e coloque você nessa história. Você anima alguém que está desanimado, pastor? Aí a pessoa no ano seguinte ganha e é presidente da SAF. E aquela que animou toma o lugar dela. Você anima um sujeito que estava apagado na igreja, de repente, e agora ele é presbítero, e o presbítero que pensava que ia eternizar, ia receber já uma placa eterna na terra e também no céu, ele perde a eleição.
Olha, meus irmãos, se nós nos preocuparmos, às vezes nós deixaremos pessoas sair da igreja dizendo: não, ele atrapalha, ele é problema, ele não une, ele não agrega. E Deus cobra da gente uma coisa tão bonita: amar a pessoa que está do nosso lado, amar o irmão, reparar o irmão da igreja, conhecer esse irmão da igreja, conhecer a cor dos olhos dele, ter coragem de fixar os olhos daquele irmão e falar: é olho verde, tem cara de caipira, mas é gente boa, é baiano, é mineiro, é paulista, é gente da família da fé, somos diferentes, mas podemos nos entender, podemos estar juntos, podemos nos unir. Quem não se une, meus irmãos, é louco. Igreja não tem gente louca não, meus irmãos. Os sãos se unem, os resgatados do sangue do Cordeiro se unem. Aqueles que falam a língua, meus irmãos de Deus, pela Escritura Sagrada, nós nos unimos, mesmo sendo diferentes. Nós conseguimos trabalhar as mesmas coisas, nós conseguimos trabalhar as metas da igreja, nós conseguimos trabalhar os ideais que Deus levanta no coração daqueles que lideram a igreja. Deus nos adverte hoje, meus irmãos, nós precisamos viver estas raízes sólidas que nos foi legada, meus irmãos, e sermos uma igreja que coloca para fora toda a subjetividade, coloca para fora, meus irmãos, aquilo que tenta interferir e atrapalhar tanto a vida da igreja. Materialismos, secularismos, modismos, lazeres, meus irmãos, que nós não queremos que faça parte do culto e da vida da gente. Levante o caído. Abrace aquele irmão que é mais triste do que você. Trate aquele que é diferente. Seja alguém que tenha para com os da família da fé, não uma recepção apenas simpática, mas uma recepção prioritária, onde o irmão que faz parte da igreja onde eu convivo é peça integrante, parte ativa, é alguém, meus irmãos, inalienável, enfim, alguém que nós não abrimos mão, nós os queremos no meio, queremos que ele cresça diante de Deus, enfim. Deus nunca criou, meus irmãos, latas de lixo, e nem nós podemos criá-las nunca na história da igreja. Deus nos adverte hoje que nós aprendamos a ser cada vez mais unidos por causa da cruz do Calvário. Raízes da igreja. A última coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, esse aqui é um pouquinho mais longo, porque aqui agora eu vou cobrar de vocês. Qual a expressão prática de vida desta igreja? Uma das coisas que eu quero destacar, meus irmãos, eles eram imitadores dos verdadeiros modelos. Essa igreja, meus irmãos, ela tinha um contato de facilidade com a liderança. Era uma igreja, meus irmãos, que se colocava de joelhos para que os pastores, para que os líderes, para que aqueles que lideravam a igreja pudessem receber, meus irmãos, não apenas da graça de Deus, mas da bênção de quem se interessa e ora pela igreja, pelos líderes, pelos pastores. Alguém, meus irmãos, que se interage em paixão e realmente reconhece e valoriza a liderança que Deus coloca sobre a vida deles. Uma igreja, meus irmãos, que acatava com apreço aqueles que lideravam. Uma igreja, meus irmãos, que aceitava as admoestações. Eu não conheço aqui a igreja, pastor, mas muitas vezes nós temos membros da igreja que rapidamente ficam embrutecidos com o pastor quando ele cobra alguma coisa. Tem pessoas que se fecham e fecham o coração de uma forma muito rápida quando alguém o cobra de alguma coisa. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que tem sólidas estruturas de vida, é uma igreja que tem raízes profundas, mas é uma igreja que tem expressão prática de vida. E nessa expressão prática de vida, meus irmãos, ela ora, ela vibra diante de Deus pela liderança que está exposta e tratando diante de Deus com a vida deles, mas também ela acata de uma estação. Quando o pastor cobrar aqui frequência, gente, ora por isso. Quando o pastor cobrar que o coral precisa aumentar e ele cabe mais algumas vozes, começa a cantar no banheiro, tentar alguma entonação, procure e fala: Deus, eu quero colocar o talento que o Senhor me deu a serviço do Senhor. Quando muitas vezes formos cobrados no corpo, gente, não vamos nos sentir ofendidos e simplesmente estar dizendo para o pastor da igreja: Belém, Belém, pastor, nunca mais ficar de bem, enfim, serei adversário desse sujeito porque ele me cobrou em alguma coisa.
Deus nos convoca hoje, meus irmãos, a sermos engajados. E uma coisa que eu cobro na profissão de fé dos membros da igreja, meus irmãos, que aqueles votos que nós fazemos, aqueles compromissos que nós fazemos, é compromisso de fidelidade com as Escrituras, compromisso de fidelidade com as doutrinas básicas da fé cristã e da igreja, mas é compromisso, meus irmãos, com tudo. É compromisso de vida, é compromisso com o culto, é compromisso com a frequência, é compromisso com os dízimos e ofertas, é compromisso com o testemunho da igreja, é compromisso, meus irmãos, em minha vida falar bem lá fora o tempo inteiro. Eu sou de uma igreja que zela pelo nome de Deus. Eu sou de uma igreja que zela pela glória de Deus. Eu sou uma igreja que leva Deus a sério. O meu testemunho lá fora, como poros de vida, e a sociedade lendo que onde eu passo, passa um homem de Deus, passa uma mulher de Deus, passa alguém comprometido com o reino do Senhor e que leva Deus a sério nos poros e na vida. Expressão prática de vida. Uma igreja que vive em paz. Uma igreja que ajuda os insubmissos. A igreja de Tessalônica consola os desanimados. A igreja de Tessalônica ampara os fracos. A igreja de Tessalônica desenvolve, enfim, a longanimidade. Ela realmente pede a Deus que dê para eles a capacidade de suportar as diferenças e os diferentes. Alguns anos atrás eu vi um pastor em São Paulo, ele contou uma história que também diz que é verdadeira. No século XIX, um sujeito voltava faminto, depois de ter sido assaltado, uma semana antes tentava chegar a Londres. Estava todo rasgado, maltrapilho, passando fome. E quando ele já chegava a 8 quilômetros de Londres, ele viu uma placa que estava escrita assim: Taberna do São Jorge e do Dragão. E ele falou: puxa vida, consegui um lugar, vou conseguir um pouco de alimento. E ele bateu na porta, um frio danado, roupa rasgada, precisando de ajuda. E ele bate ali bem alto. Barulho. Atende alguém. E a pessoa que atende, gente, atende: o que você quer? Vai embora, seu malandro. Aquela cara horrorosa. E ele disse: dona, eu estou precisando de ajuda. Fui assaltado, tem 7 dias que eu não como. Estou andando, preciso chegar a Londres. Me ajuda um pouco, me dê um pouco de comida. E aquela pessoa simplesmente, com aquela cara feia que às vezes nós temos, meus irmãos, enfim, nos azedumes da nossa vida, e ela senta a porta na cara dele e vai embora. Ele fala: não posso sair daqui, eu morro de fome, falta ainda vários quilômetros. E ele bate de novo. A dona vem de novo, e quando vem, meus irmãos, ele já vem babando de raiva: o senhor não foi embora ainda, não, sou sem vergonha, vai embora, vai embora, vai embora. Ele abaixa a cabeça, não responde nada. A história diz que ele olha para a placa: Taberna do São Jorge do Dragão. Ele volta e bate de novo. Aí a dona já abre a porta e ele fala: por favor, dona, manda o São Jorge, eu não quero mais a senhora. Eu não aguento mais esse dragão. Manda outra pessoa. Meus irmãos, o que você representa para receber as pessoas que aqui chegam? Crente não tem cara de dragão não, meus irmãos. Crente tem cara de ovelha. Crente tem cara de gente lavada no sangue do Cordeiro, que a Bíblia diz que Deus planta o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. O crente, meus irmãos, ele tem a fisionomia daquele encarnado Cordeiro de Deus que viveu entre nós, e a palavra diz que nós seremos imitadores de Deus, mas teremos, meus irmãos, a face de Cristo. Então é importante que na igreja, meus irmãos, e fora da igreja, nós tenhamos esta vivência bendita, onde sejamos conhecidos, meus irmãos, e valorizados e amados. E realmente, quando precisarmos de ajuda, sejamos ajudados para termos e vivermos em comunhão de fé, como família da fé, que ama o Senhor. Radicais. Radicais em servir ao Deus vivo. Radicais quando abandonamos os ídolos e nenhum deles tomará mais o meu coração. Radicais em perseverar e aguardar a vinda de Jesus. Nesse Maranata, seja bem-vindo Jesus. Pode voltar, a tua igreja está preparada. Vibramos com a vida, mas vibramos com a volta do Senhor. Uma igreja alegre. Uma igreja que ora em todos os tempos. Uma igreja que enxerga na obra missionária, meus irmãos, visão de vida. E isso quebranta o coração. Uma igreja, meus irmãos, que agradece, louva a Deus e o tempo todo levanta pleitos de gratidão ao Senhor.
Uma igreja que jamais apaga o Espírito dentro dela e permite que o Espírito de Deus tenha liberdade para trabalhar, para agir, para demonstrar, para exortar, para consolar e para edificar pela boca e pela vida daqueles que lideram a igreja. Uma igreja que retém o que é bom. Uma igreja que não despreza a palavra profética de Deus sobre a vida da igreja. Uma igreja que se abstém de todas as formas de mal. É uma igreja que busca em santificação a glória de Deus e o nome de Deus todo dia, todo dia. Quantos são visitantes aqui nesta noite? Só para saber. Levanta a mão. Muita gente de outras igrejas, que bom que você está aqui hoje. Valeu a pena sairmos de casa para dizer: muito obrigado, Deus, pela vida e pela história da igreja presbiteriana na Bahia. Vale a pena diante de Deus levantar os pleitos de gratidão e dizer: Deus, compensa comemorar, compensa relembrar datas, compensa reviver fatos históricos, compensa olhar para trás e perceber o que o Senhor já fez, compensa olhar para o hoje e perceber o que o Senhor está fazendo, da grandeza do Senhor, da glória do Senhor, e compensa olhar para frente, simplesmente crendo, meus irmãos, que Deus ama a sua igreja e nos levará para o seu reino celestial, completamente vitoriosos por causa de Jesus. Compensa. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui no final dessa meditação. Uma coisa que muitas vezes sentiremos também na igreja, meus irmãos. Nós teremos também os nossos momentos que eu chamo de angústias. A palavra angústia é muito forte. Mas a palavra angústia significa uma dor intensa, algo que incomoda a alma e a vida. Esse chamado para angústia, na noite que se comemora aniversário, e o soprar a vela da vida no contexto da história, e abraçar o bolo e poder dizer: nós merecemos, porque citar uma palavra nessa noite. Por um motivo muito simples. Quando aquele parente de Neemias chegou lá na cidadela de Suzã, onde ele estava, ele perguntou quais são as notícias. E alguém disse para ele: olha, os muros estão derribados. O povo que se encontra lá se acha em grande miséria. O texto diz que naquele dia, Neemias toma algumas posturas. E qual foi a postura de Neemias? Lamentar, orar, chorar, jejuar perante o Deus dos céus e pedir que Deus o usasse. Eu não conheço, pastor, a igreja, como eu disse. Eu não sei se aqui nós temos filhos desviados. Eu não sei se nós temos, meus irmãos, nesses contextos, gerações que quase se perderam, porque alguns filhos da fé, alguns filhos do coração, alguns filhos do sangue, simplesmente pararam de frequentar. São bons, estão vivos, mas muitas vezes nós paramos de ir atrás deles. Nesta noite de aniversário da igreja, eu também convido a cada um de nós, como parte integrante desta história e celebração, a estarmos levantando diante de Deus uma coisa que eu tenho feito em muitas igrejas por aí. Deus, nós queremos relembrar aqueles que um dia estiveram e estão por aí perdidos e, entre aspas, muitas vezes apenas desviados. Filhos abandonados da fé e muitas vezes abandonados, meus irmãos, pelos nossos joelhos. Eu quero conclamar a cada irmão dessa igreja aqui, você que tem ainda uma pessoa na sua família, que não foi comprada no sangue do Cordeiro. Você que tem gente que não conhece a graça de Deus e a beleza do Evangelho. Você que tem gente na família que você diz: olha, ele é um excelente engenheiro, ele é um excelente médico, advogado, é um bom profissional, mas ainda falta tudo na vida. Como eu disse há pouco tempo para uma mulher, que ela disse: pastor, meu filho é ótimo,
Meu filho é uma pessoa assim, assim, assado, foi falando todos os pedigrees que ele tinha, e belezas, e encantos, e culturas, e diplomas. Depois dele disse, só tem um problema, ele está desviado. E eu disse para aquela irmã assim, olha, com muita tristeza eu quero dizer para a senhora, meus pêsames, o filho da senhora, por enquanto, ele não é nada, porque sem Deus, ele pode ser tudo na terra, mas ele precisa ser alguém com Deus. Percebi que ela ficou assim, falou, vamos orar agora, vamos orar juntos, vamos nos ajoelhar diante de Deus, vamos trazer esse nome de novo para o altar, vamos lamentar por aquele que se desviou, e muitas vezes nós podemos ter sido motivos ou não, vamos lamentar por aqueles que se esfriaram por algum motivo, e meus irmãos, estes pleitos de lamentos diante de Deus muitas vezes vão ter que acontecer. São as angústias, meus irmãos, são as dores de parto que a igreja vive, por aqueles, meus irmãos, que às vezes precisam um pouco mais de compreensão, de ajuda, de carinho, e às vezes não é tão fácil tolerá-los e aguentá-los. Deus nos adverte hoje, meus irmãos, ore por aqueles que serão trazidos ainda pela graça bendita de Deus. Ore por aqueles pródigos que estão hoje desviados e distantes. Ore, meus irmãos, por aqueles que, enfim, serão trazidos pelo poder do amor do Senhor, mas por joelhos dobrados, por igreja apaixonada por quem está aqui dentro, mas por gente que vai ser trazida de volta pelo Espírito de Deus, por gente que vai ser transformada ainda pela glória e beleza da cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nesse aniversário da igreja, se comprometa em ser um crente que ora mais pela igreja, mais pelos pastores, mais pelos líderes, mais pelos que estão aqui vibrando, mais por aqueles que estão esfriados, mais por aqueles que estão, quem sabe, já distantes. Ore, porque, meus irmãos, se tem alguém que tem todo o poder no céu e na terra, continua sendo o Deus que pulsa, bate e age e salvou a tua vida. O tempo passa e não volta mais. Enquanto eu prego para vocês aqui nesta noite, nós estamos envelhecendo juntos. São horas onde todos nós estamos caminhando para a eternidade. Eu não posso ver, mas vocês estão ficando velhos na minha frente, gente. Provavelmente eu também. E Deus cobra de cada um de nós nesta noite a continuar, gente, permitindo que a beleza de Cristo transpareça e haja em mim. Aquele sujeito todo acidentado, quebrado, essa história foi contada pelo reverendo Eldman 2 meses atrás. O cara chega no hospital, tem que ser colocado na parede, assim, na Santa Casa de Misericórdia, e ele não podia nem mexer, e colocaram ele assim, para olhar na parede. E aquele sujeito que não cria nada em Deus, foi colocado ali, e ele percebe que aquele quarto é grande, entra aqui, entra ali, enfermeira, e ele, fatiado com a vida, coloca no quarto dele um senhor de 81 anos, e aí coloca lá do outro lado, e ele fica percebendo, deve ser uma janela, e ele pergunta, meu senhor, não sei se ele tinha sotaque baiano, essa história, não passaram as raças, os locais de nascimento, e ele pergunta, meu senhor, o senhor está onde? Ele falou, estou aqui, meu filho, perto de uma janela. E aquele sujeito olhando para a parede, imagine você vivendo a vida olhando para a parede. Faça esse teste hoje, chega em casa e fica olhando para a parede meia hora. Olhe menos, porque você pode endoidecer. Não compensa. Aí ele começou a pedir, moço, o senhor não pode me ajudar um pouquinho? Como, meu filho? Descreve para mim o que está lá fora. E no outro dia, aquele homem começou, meu filho, acorda, eu já estou aqui para contar para você o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma praça bonita, muito bonita que tem aqui na frente. Tem um lago enorme, tem vários cisnes nadando. E ficava conversando horas sobre a beleza da criação, do que ele via lá fora. No outro dia ele fala, hoje eu vejo uma menina brincando com o seu cachorrinho, correndo para lá e para cá, os pais estão juntos. Olha, está chegando aqui um carrinho que deve vender algodão doce, muito bonito, enfeitado, e foi contando. E aquele homem foi melhorando, ele foi deixando o azedume dele, a beleza voltando para dentro dele. Teve um dia que ele acordou e está... Ô senhor, José, o homem não responde. Minutos depois entra a enfermeira, o homem, aquele ancião tinha morrido. E ele rapidamente já podia mexer um pouquinho e fala, por favor, me coloca agora perto dessa janela. Já tinham tirado um pedaço do gesso, me leva para perto dessa janela. Aquele homem que estava ali,
Ele mudou muito a minha vida, ele me ajudou muito, eu melhorei muito nesse lugar aqui por causa daquele homem ali. A enfermeira ficou olhando para ele assim. Ele morreu, ele estava doente. Não... Ele foi levando ele assim, e ele foi, e agora ia ficar de barriga para cima, né? Já pedindo, levanta a cama, enfermeira. E a enfermeira perguntou, mas por que o senhor está com tanta vontade de olhar para fora? Porque o homem que estava aqui, esse homem por 19 dias, todo dia ele passava para mim o que ele via lá fora, a beleza do que ele via lá fora. Ele melhorou a minha vida, ele animou a minha alma, ele consolou meu coração, ele melhorou a minha vida. E aquela dona disse, olha moça, eu não sei o que o senhor está entendendo, mas dá uma olhada. Aí foi levantando a cama assim, ele olhou lá fora, era uma parede, não tinha nada. Eu não sei o que o senhor está dizendo, porque aquele homem que morreu, que ele era cego. E a enfermeira vai dizer ali, olha, eu deduzo que ele fez isso para ajudar o senhor, para melhorar a vida do senhor. O pastor que me contou essa história, ele aplica, meus irmãos, pensa um pouco nisso. O quanto você pode melhorar a vida do pessoal que está aí fora. Você quando prega o evangelho, você fala, olha, você quer conhecer um lugar que abençoa a tua vida, você vai na minha igreja. Você quer conhecer um pastor lá, o bicho toca, ele canta, ele faz mágica, ginástica lá, você pode falar a verdade, não inventa não. É um sujeito excelente, eu gosto dele. E os pastores que estão aqui, nós temos que ensinar os nossos crentes, meus irmãos, a se empolgarem com a glória do evangelho e querer trazer e pregar o evangelho com a vida, mas querer trazer pessoas à igreja dizendo, olha, esse é um lugar que Deus mexe com a minha vida e alegra o meu coração. É um lugar que eu não abro mão porque ele muda a história da minha vida. É um lugar que eu tenho comunhão com Deus, com os irmãos, enfim, uma família de fé e bendita. Faça isso com a sua igreja, valorize o lugar onde você congrega em nome de Jesus. Posso descer daqui agora, pastor? Um pouquinho? Vou tomar mais um pouco da água de coco. Gratidão pela vida. Quem não está me vendo na galeria, não conversa não, viu? Só ouça, por favor. Gratidão pela vida e pela história da Igreja Presbiteriana da Bahia. Pelas outras igrejas aqui representadas nesta noite. Qual a vitalidade de uma igreja? Operosa em fé, abnegada em amor, firme na esperança. Quais são as raízes da igreja? Raízes de um Deus que elege, soberano, providente, abençoador, que trata ricamente a vida da igreja com onisciência, onipresença e onipotência. Uma região e uma cidade que recebeu o evangelho de poder por pés benditos, abençoadores, que deixaram aqui, nesse solo bendito, a palavra de Deus vivida e pregada. Um evangelho que foi deixado com poder e com convicções, e convicções que duram há mais de 138 anos. Louvado seja Deus. Convicções, meus irmãos, que nos unem como família da fé, para nos tornarmos modelos do rebanho onde nós estivermos, mas também prática de vida. Amarmos e acatarmos aqueles que nos lideram e são modelos do rebanho. Buscarmos e ajudarmos os insubmissos, aqueles que têm lutas e dificuldades. A sermos uma família da fé unida e bendita para a glória de Deus em todo o tempo. A sermos alguém que quer levantar o caído, a ser alguém que quer buscar o desviado, a ser alguém que quer pregar com a vida o evangelho para fora, para a vida, para que a nossa igreja cresça até que Jesus volte. Perguntar para os pastores aqui, não responde não, viu, pastor? Você já pensou em mudar de igreja? Não, vai pensando. Às vezes mudar de igreja dentro da igreja presbiteriana é muito bom. Mas você já pensou em mudar de igreja? Eu acho que eu vou mudar de igreja. Há uma história, meus irmãos, do século passado, de um sujeito que ele cansou da região que ele vivia, da fazenda que ele tinha na África do Sul. E ele aceitou uma oferta lá, vendeu milhares de alqueires de terra. E aquele sujeito disse, olha, cansei de ficar aqui, cansei da rotina da vida aqui, cansei de procurar algumas coisas. Ele procurava joias preciosas, ele queria encontrar algumas coisas diferentes. A história diz que ele vendeu a fazenda e foi embora.
e foi passear como que um filho pródigo, conhecer várias partes, meus irmãos, ali da África do Sul e outros países. E aquele homem foi perdendo e perdendo tudo. Depois de 25 anos, ele estava bem próximo do lugar onde foi um dia sua fazenda. E ele resolveu, puxa vida, eu estou tão perto aqui. Ele viajou mais alguns dias e chegou na região que era sua fazenda. Quando ele chegou, ele percebeu um portão enorme, onde ele já não entrava com mais facilidade. Ele se identificou, gastou um tempo, depois deixaram entrar. E qual foi a surpresa daquele homem? E essa história é verídica. Quando ele entrou na sua fazenda 25 anos depois, e ali, meus irmãos, existe até hoje, a maior mina de diamante do mundo, chamado Anaconda. E aquele homem morreu pobre. E quem conta e escreve essa história diz que esse homem morre perguntando: por que eu fiz isso? Quanto casamento teria durado até que a morte o separe, se a gente, meus irmãos, trabalhasse um pouco mais com honestidade, quebrantamento, perdão dos pecados e uma vida transparente diante de Deus? Deus nos adverte nesta noite, meus irmãos, que nós não abrimos mão da nossa igreja confessional, a igreja onde fazemos parte como igreja presbiteriana. E nós não abriremos mão, meus irmãos, simplesmente por questões particulares, elementares, enfim, superficiais que podem surgir. Porque nós precisamos, meus irmãos, aprender cada vez mais a descobrir, não a grandeza de uma igreja em termos de tamanho, não o utensílio de ouro e forma de uma igreja, porque ela tem grandes patrimônios, mas nós precisamos reconhecer cada vez mais, meus irmãos, e encontrarmos a grandeza, a beleza, a riqueza da nossa igreja, nos olhos de cada irmão que eu vejo toda semana. Encontrar beleza e grandeza nos olhos do meu pastor, que me ama, que ora por mim, que me valoriza. Encontrar grandeza e beleza naqueles irmãos que cantam do meu lado no coral. Encontrar grandeza e beleza na vida daquele irmão que eu vou lá e abraço, dizendo: meus parabéns pelo teu casamento. Encontrar grandeza e beleza na vida dos meus irmãos que eu abraço e diz: eu estou com você nesse momento de tristeza, de perda, de dor. Você faz parte da minha vida, você é família da fé comigo. Eu me alegro com você, mas eu choro com você diante do Senhor. Igreja, meus irmãos, é um lugar onde nós vamos nos amando e nos congregando e nos tornamos um só corpo. Enfim, onde Deus usará cada um de nós para a glória dele. E não abrimos mão de ninguém. Nesse corpo que é de Cristo, meus irmãos, não tem os alienados, aqueles que jogamos na lata de lixo, mas tem um corpo. E eu peço a vocês, em nome de Jesus, como igreja presbiteriana da Bahia, lutem pelo corpo, lutem pela igreja, lutem pela glória de Deus, lutem cada vez mais, porque o cabeça que é Jesus é único, e Ele continuará nos abençoando. Mas Ele quer, meus irmãos, que esta igreja continue sendo conhecida na Bahia e região, como uma igreja responsável, que ama a Jesus, mas é uma comunhão dos santos, que ama os irmãos diante de Deus, joias preciosas, para podermos dizer, e várias vezes: bendito seja o ano, Deus, bendito seja o mês, Deus, bendito seja a hora, Deus, bendito seja o instante que o Senhor pisou com pés formosos nesse lugar, e plantou nessa região a igreja presbiteriana da Bahia. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque podemos contar as bênçãos diante do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo amor que o Senhor dedica a cada um de nós. Nós te agradecemos pela glória e pela beleza do Evangelho. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nuvem de testemunhas que já se encontra na tua presença, de irmãos que marcaram a vida e a história desta igreja com testemunho e zelo diante do Senhor. Nós te louvamos pelas gerações que aqui passaram, Deus, e nós te louvamos pelo teu povo aqui presente nesta noite. E ó Deus, dá a cada um de nós zelo para com as tuas coisas, paixão para com as coisas do Senhor, amor para com os nossos irmãos, e muito mais, Pai, que nós estejamos
linkados e olhando com alegria, continuamente o autor e consumador da nossa fé, aguardando nesse Maranata bendito a tua volta. A Deus abençoe, desde a criança mais nova desta igreja, até o ancião, Pai, mais idoso nesta noite. Continue fortalecendo, continue enriquecendo com graça a vida desta igreja, abençoando seus pastores, os pastores de toda essa cidade e região, todos os presbíteros e diáconos. E ó Deus, que a tua glória continue brilhando sobre a nossa vida. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Agradeço de coração aos irmãos, ao conselho, ao pastor, por esses 3 dias que pregamos aqui. E quero agradecer ao Eduardo e a Simone que me hospedaram. Fui hospedado ali por um casal bendito, abençoado. E eles têm um gato também que faz parte do trajeto da família. O quarto foi doado, né? O gato não entrou lá nenhuma vez, foi meu. Eu fui tratado ali como príncipe. Eu quero agradecer publicamente ao presbítero aqui e à sua família pela hospedagem. E levo os irmãos no coração. Estarei orando por essa igreja, para que Deus continue tratando ricamente com cada irmão que professa e vive e ama o Senhor nesse lugar. Muito obrigado, pastor.